Vem cá, se você estiver na emergência e atender uma criança que teve um traumatismo de crânio, você vai saber com segurança indicar a tomografia de crânio para essa criança? Fica comigo aqui nos próximos minutos que eu vou compartilhar contigo nesse vídeo indicações de tomografia de crânio em crianças que teve um TCE. Eu sou Daniel Lima, sou médico e professor, educador na área de emergência e trauma, mas principalmente um colega plantonista do dia a dia da emergência. Pega papel e caneta que o tema desse vídeo hoje é trauma craniano na criança quando pedir uma tomografia. Turma, eu já trago aqui inicialmente alguns pontos importantes no que diz respeito ao atendimento da emergência pediátrica. Nós sabemos que o trauma é a principal causa de mortalidade no público infantil, infelizmente. E um dos principais eventos traumáticos que estão no dia a dia dessa população vai ser, então, quedas, acidentes automobilísticos envolvendo o crânio, envolvendo a cabeça. As lesões cranianas são comuns em crianças nessa população e muitos dos pacientes vão para a emergência, ou seja, é muito comum atendermos, seja na UPA, no SAMU, sala de emergência, pediátrica ou não, de porta aberta, que chega criança, chega adulto, crianças envolvidas com TCE. E aí tem um detalhe do ponto de vista anatômico que é justamente proporção da cabeça. A criança, ela tem proporcionalmente uma cabeça maior do que o resto do corpo, o que leva a maior, então, exposição do segmento cefálico para as lesões traumáticas. E a importância clínica é justamente a possibilidade de ter lesões que podem estar levando a uma mortalidade nessa população. Então, precisamos conduzir adequadamente o diagnóstico, as primeiras condutas desse paciente na emergência. Bom, o objetivo então dessa aula é justamente aprender, eu vou compartilhar contigo 3 indicações de tomografia de crânio em pacientes pediátricos no atendimento de emergência após um TCE, traumatismo crânioencefálico. A terceira acaba sendo algo importante que você tem que procurar reconhecer no teu exame físico e você não pode deixar passar. Então vamos lá, turma. A primeira indicação que eu trago aqui é aquela criança que tem uma alteração de pontuação na escala de coma de Glasgow. Ou seja, criança que tem Glasgow abaixo de 14 é uma indicação de tomografia. Agora, vale lembrar que a escala de coma, ela varia no que diz respeito à resposta verbal em crianças, principalmente crianças pequenas. As crianças que ainda não falam, ou aquelas crianças que falam, mas em um momento de estresse, em um momento de situações de emergência, ela pode estar ali apenas chorando, irritada. Então a resposta verbal, ela é diferente. E a escala de coma de Glasgow pediátrica vai, por exemplo, nos direcionar em um bebê que tem ali, um bebê que tem na resposta verbal os sons normais para a idade. Pode ser um bebê que tem um choro, que é um choro consolável, que a mãe, quando faz um afago, faz o carinho, ela é consolável. Pode ser, então, que seja um bebê que tenha um choro inconsolável. Aí a gente já começa, então, a se preocupar. Ainda mais se ela não tiver nenhum choro, apenas estiver emitindo sons incompreensíveis, sons não correspondentes ali para aquela criança, para aquele bebê, apenas uns grunhidos, né? Típico do padrão daquela criança. Aí temos um aprofundamento de uma possibilidade de deteriorização dessa paciente, dessa criança. Então, precisamos entender a escala de coma pediátrica para você poder ser, então, mais assertivo, identificando, então, uma criança com Glasgow abaixo de 14 e ela é, então, uma indicação de tomografia menor igual a 14. Vamos, então, para a segunda indicação, turma, alteração do estado geral. E aqui tenho que destacar alguns pontos que vão, então, caracterizar essa alteração do estado geral e que muita gente tem dúvida. Colega médico, profissional da emergência tem dúvida, o familiar tem dúvida. Então vamos lá, vamos então entender
entender definitivamente o que seria essa alteração do estado geral. Então acompanha comigo aqui. Então vamos lá. Turma, primeira coisa que eu destaco, agitação. Uma criança que está agitada fora do padrão de normalidade dela. Portanto, para eu ter essa informação de maneira fidedigna, eu tenho que estar com o cuidador habitual dessa criança, para ela nos ajudar a entender o estado mental típico e normal, habitual daquela criança. Então, uma agitação não controlada, atípica, é uma alteração de consciência que tem que ser identificada. Assim como também aquela criança que ela repete as coisas, ela fica falando frases repetidas, fazendo as mesmas perguntas. Opa, tá estranho aqui. Então, a repetição, uma alteração desse padrão mental. Uma outra característica é justamente a lentificação. A criança ela está com uma resposta mais lentificada, mais lenta do que habitual quando questionada. Também quando há sonolência. E aqui, turma, temos muitas e muitas dúvidas. Eu certamente acredito que você já deve ter atendido ou ouviu falar que criança que bateu com a cabeça não pode dormir, todo o tempo deixando ela acordada. Será que é assim mesmo? Tenho que deixar ela todo o tempo acordada depois que teve um TCE? Bom, pensa comigo aqui. Vamos supor que uma criança de 3 anos, vou chamá-lo aqui de Alfredo. O Alfredo tem 3 anos, teve um TCE. Ele bateu a cabeça 10 horas da noite em sua cidade, um pequeno município do interior. Ele foi então avaliado na emergência daquele pequeno hospital, daquele pequeno município, e ele foi transferido para o hospital regional, o hospital maior, que fica a cerca de 150 quilômetros dali. Ele chegou lá por volta de 2, 3 horas da madrugada. E aí, durante o trajeto e durante todo o atendimento pela madrugada adentro, ele tentando dormir, a mãe todo o tempo acordando ele, acordando ele, acordando ele. Bom, será que para essa criança fictícia, desse caso, o Alfredo, será que ele não teria sono? Será que avançar com ele na madrugada, ele não ficaria sonolento? Seria um padrão ali esperado por uma criança de 3 anos ou qualquer outra criança. Agora presta atenção que eu vou esclarecer isso aqui definitivamente. Turma, a sonolência que se destaca aqui como alteração do estado mental, o próprio nome está dizendo alteração do estado mental, é uma sonolência fora do padrão. É um horário que não se esperava que a criança estivesse com sono e ela está com sono. É uma sonolência fora do padrão. É uma sonolência não explicada. Veja que uma criança que está à madrugada acordada é um viés. É normal, ela vai ter sono. Então você poderia considerar, se não tiver nenhum outro achado, ela dormir e você poder contactuá-la, né, tempos em tempos. Mas veja, eu quero que você entenda que aqui é para uma sonolência fora do padrão habitual. Tudo bem? Então, identificando esses itens, você constrói a indicação de solicitar a tomografia. Lembrando que a tomografia envolve exposição de radiação. Então, a gente precisa ter critérios e não apenas, né, solicitar sem nenhum critério e expor uma criança sem necessidade a uma radiação por uma tomografia. Então, tem que haver critérios bem estabelecidos e a medicina baseada em evidência, que eu trago e compartilho aqui, define esses critérios de maneira bem consciente e de aplicação para a emergência. Então vamos lá. Terceira indicação é a presença de fratura, e aqui fratura craniana. O que se destaca com os estudos e os guidelines é dividindo entre menor do que 2 anos e maior ou igual a 2 anos. Menor do que 2 anos, a evidência da presença de fratura craniana. Se tiver durante o exame físico uma evidência de fratura de crânio, há então indicação. Assim como também em bebês você tiver um abaulamento de fontanela. Opa, aí também pode ser caracterizado uma indicação de tomografia. E aquela criança, obviamente, teve uma crise convulsiva após o trauma de crânio. Já para as crianças acima de 2 anos, 2 ou mais anos, fratura de base de crânio. A fratura de base de crânio, vamos lembrar alguns achados aqui. O paciente ele pode ter um hematoma na região retroauricular, na região do mastoide, que é o sinal de battle, sinal de batalha. Ele pode ter o hematoma orbital, que é o sinal do olho de Guaxinim, ou
pode ter, inclusive, um hemotímpano, otorreia, rinorreia. Esses são os achados de fratura de base de crânio que se destaca aqui para crianças com 2 ou mais anos de idade. E um detalhe muito importante que tem que ser considerado é que vai haver outras situações, outros cenários que, junto com os critérios bem definidos, com a avaliação do paciente, entendendo o cenário, o julgamento clínico ele pode definir como uma conduta de observação antes de solicitar uma tomografia. Então, existem outros critérios, eu quis reforçar aqui 3 critérios de indicação de tomografia para você já sair aplicando no seu plantão. Se você gostou desse vídeo, dessa aula, clica no joinha, compartilha esse vídeo para mais e mais colegas médicos, acadêmicos de medicina, outros profissionais que atuam ali na emergência. Se você não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve no canal. E se você quiser dar um passo a mais, se aprofundar mais no estudo de emergência e trauma de maneira atualizada, com quem vive o dia a dia da emergência, eu te convido a ser assinante da plataforma Bora Salvar 24/7, teu ultra aprendizado em emergência e trauma. O link vai estar aqui no descritivo desse vídeo. E você já sabe que o convite de sempre é o Bora Salvar. Até a próxima aula, até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.